Bom, então, agora nós temos o módulo 22, que é o módulo para a teoria de Kolmogorov. Teoria de Kolmogorov. Vamos, então, iniciar esse módulo. Bom, pessoal, essa teoria ela é conhecida sobre a turbulência isotrópica. Ela foi estabelecida por Kolmogorov nos artigos publicados em 1941 e 1941b. A sua base, que é simples, mas é genial, é a análise dimensional. Então, a gente vai supor a existência de uma potência específica de transformação viscosa, epsilon, que é chamada aí na literatura como dissipação. Dissipação. Mas o que acontece fisicamente, na verdade, é uma transformação energética. Você transforma energia cinética em energia térmica. Né? Então, esse epsilon, ele difere daquela função φ, que é μ vezes a norma do tensor de taxa de deformação. Difere em quê? Porque lá você envolve a energia cinética total, energia cinética média do escoamento. Aqui nós estamos falando de energia cinética turbulenta. Essa é a diferença entre essas grandezas. Bom, então, o que Kolmogorov fez? Ele supõe a existência de uma potência específica de transformação viscosa, ou seja, epsilon é watts por quilograma. É uma potência, mas por unidade de massa. É uma potência específica. Para se ter um regime permanente, é necessário que toda a energia injetada sob a banda de número de ondas de injeção seja transformada pelos efeitos viscosos. E esta é a famosa hipótese do equilíbrio. Então, naquela curva relativa a T4, da figura que nós já acabamos de mostrar, nós ilustramos um escoamento que se encontra em regime estatisticamente estacionário. Define-se, então, o número de onda de injeção, KI, como aquele que representa estatisticamente toda a banda de comprimento de onda de injeção. Na teoria de Kolmogorov, a gente assume um espectro de energia para números de onda maiores do que KI, K de injeção, e que depende apenas da potência de transformação viscosa epsilon e do número de onda K. Então, o que fez Kolmogorov? Ele diz: E de K é proporcional a epsilon elevado a alfa, K elevado a beta. K elevado a beta. Como é que faz isso? Usando o teorema dos π, de Cauchy-Buchinger. Teorema dos π. E foi exatamente assim, né, de uma forma que parece muito simples, que Kolmogorov chegou à sua lei. Então, tendo em vista a demonstração deste fato, apresenta-se na figura 5.21 os resultados de um grande elenco de experimentos realizados para diferentes situações físicas, tais como esteiras, turbulência de grelha, canais, turbulência de grelha, canais, entre outros escoamentos. Mas vamos mostrar a figura logo em seguida. Para que todos eles pudessem ser apresentados em uma mesma e única figura, os dados da densidade espectral de energia cinética turbulenta específica foram escalonados, usando-se a teoria de Kolmogorov. Assim, experimentos em uma mesma dimensão, analogamente, utiliza-se o número de onda que foi também escalonado como um comprimento característico de Kolmogorov, K, I vezes zeta.
Então, isso é uma forma de você compactar todos os resultados num gráfico só. Está aqui, o gráfico. Então, observa a quantidade de experimentos. Tá? São muitos experimentos que foram colocados numa única figura. E, com esse escalonamento proposto, nós observamos que todos os experimentos colapsam num único comportamento. A diferença entre os escoamentos está na região de injeção, mas a região inercial é a mesma. Ok? Então, vamos olhar aqui. Então, se a gente determina alfa e beta, como é que determina isso? Nós temos a unidade disto, temos a unidade disto e a unidade disto. Para que a equação seja dimensionalmente homogênea, ou seja, que o lado esquerdo tenha a mesma unidade que o lado direito, então a gente determina o alfa e o beta. Alfa igual a 2/3 e o beta menos 5/3. E essa constante CK, que é a constante de proporcionalidade, é uma constante universal de Kolmogorov. Tá? Essa constante é a mesma para todos aqueles experimentos mostrados. E foi determinado de forma analítica. Então, com essa equação, quando linearizada através de logaritmo, obtém-se a distribuição ilustrada na figura 5.20, né? Que é uma região linear. Mas, para isso, foi preciso de aplicar o log-log. Para se obter, então, mais detalhes desenvolvidos nessa teoria, nós podemos buscar esse artigo aqui, ó. Ou melhor, essa é um artigo de revisão do Uriel Fritsch. Bom, então, como nós mostramos naquela figura, uma variedade de experimentos materiais, computacionais, têm sido realizados objetivando a comprovação desta lei. E a gente observa que todos os experimentos realizados sempre apresentam, se a turbulência é desenvolvida e estacionária, então a gente obtém um espectro em menos 5/3 de Kolmogorov. Então, essa é a forma que foi escalonado os resultados daquela figura, que nós já mostramos. Tá aqui a figura. É interessante frisar que o elenco de experimentos é grande, para os quais foi comparado aí com a lei de Kolmogorov, né? A gente obtém aqui menos 5/3. Menos 5/3. Bom, agora, pessoal, nós vamos estudar aqui um pouco das grandezas características da turbulência. Grandezas características da turbulência. Então, antes de aprofundar qualquer tipo de estudo sobre os escoamentos turbulentos, é necessário conhecer ordem de grandeza das variáveis envolvidas nos fenômenos, através das chamadas grandezas características da turbulência. Essas grandezas são, então, relacionadas com o tempo, comprimento, velocidade, energia e vorticidade. Então, nós vamos trabalhar em cima dessas grandezas características. Para lançar, então, o conceito de comprimento de transformação viscosa, de Kolmogorov, nós vamos introduzir uma estrutura turbilionar de tamanho característico R, que está em um fluido em escoamento, e ele tem viscosidade Ni, com uma velocidade característica VR. Então, nós vamos definir aqui o número de Reynolds local, com base nessas grandezas. Ou seja, Reynolds R será VR vezes R sobre Ni. Esse é o Reynolds local. Número de Reynolds local. Aqui está a figura onde a gente representa
essas grandezas características. Essa é a estrutura de tamanho R, que tem uma velocidade V, cuja norma é VR, VR é a norma de V, e está num fluido de viscosidade Ni. Nós podemos calcular o número de reinos baseado nessas grandezas citadas. Bom, então vou fazer agora o seguinte. Nós vamos admitir um tamanho R que esteja numa zona do espectro onde, pela teoria de Kolmogorov, esse VR pode ser dado, observa, fazendo análise dimensional também, epsilon R elevado a 1/3. Isso dá uma velocidade, o VR. Epsilon R elevado a 1/3. Sem substituir, então, esse VR na equação precedente, nós vamos encontrar que o Reinos R é epsilon R a quarta elevado a 1/3 sobre Ni. Considerando esse tamanho R, considerando que para esse tamanho R, os efeitos viscosos sejam menores que os efeitos não lineares, podemos então afirmar que Reinos R será maior do que 1. Né? Porque se os efeitos não lineares são maiores que os viscosos, é porque o número de Reinos baseado nesse R é maior do que 1. Se diminuirmos o R, Reinos R diminui também. Agora, nós vamos fazer um R menor do que um eta, onde eta é definido de forma que Reynolds eta seja igual a 1. Reynolds R é menor do que 1. É igual a 1. Isso resulta, então, no chamado comprimento característico de Kolmogorov. Observa que eu tenho aqui, olha. Epsilon eta a quarta elevado a 1/3 sobre Ni igual a 1. Dessa equação, isolo eta e vou obter sobre epsilon elevado a 1/4. Então, se nós temos a viscosidade do fluido, e se a gente tem qual é a taxa de transformação viscosa, nós vamos, então, determinar o comprimento característico de Kolmogorov, o eta. Observe, então, que se R é menor do que eta, nós vamos ter Reynolds menor que 1. Ou seja, os efeitos viscosos passam a predominar sobre os efeitos não lineares. Então, esse comprimento eta é, por definição, o comprimento de transformação viscosa de Kolmogorov. Por quê? Abaixo dele, lá, se eu tiver um número de onda maior que o número de onda que é o inverso de eta, eu não posso ter mais estrutura turbulionar. Por quê? O Reynolds, baseado nesse comprimento, é menor do que 1. Os efeitos viscosos predominam sobre os efeitos não lineares. Então, nessa região, não temos mais turbulência. Não temos mais estruturas turbulionares. Só podemos ter instabilidades fluidodinâmicas para comprimentos cujo valor de Reynolds local seja maior do que 1. Senão, qualquer frequência que você injeta, qualquer perturbação que você injeta, será amortecida. Porque os efeitos viscosos vão predominar sobre os efeitos não lineares. Então, pessoal, essa é a definição, né, do número de onda, ou do comprimento característico de Kolmogorov. É aquele para o qual o número de Reynolds baseado nele é 1. Qualquer R menor do que eta, não existe estrutura, não tem turbulência além disso. Por isso, aqui nós temos o K eta, que é igual a π sobre eta. Né? Este é o K onde acontece o processo de transformação viscosa. Além daqui, não temos mais turbulência. A turbulência está restrita a esse espectro. Só existe turbulência para cá. Além das grandezas características de Kolmogorov, não temos mais
espectro, não temos mais energia. A energia foi transformada em energia térmica. Ok? Então, isso aí faz parte da teoria de Kolmogorov. Se a gente faz, então, uma análise dimensional, expressando agora o tempo característico, função de Ni e de epsilon, nós chegamos a tau igual a Ni sobre epsilon elevado ao meio. Então, nós já temos o eta, que é o comprimento característico de Kolmogorov. Agora, nós temos o tau, que é o tempo característico de Kolmogorov. Avaliamos também uma velocidade característica, que vai ser Ni epsilon elevado a 1/4. A vorticidade, epsilon sobre Ni elevado ao meio. E a energia, que é Ni epsilon elevado a 1/2. Como é que a gente obtém essas relações? Como é que Kolmogorov obteve essas relações? Fazendo análise dimensional. Essas grandezas características se referem às menores estruturas sublunares possíveis que compõem o espectro de estruturas relativo a um escoamento turbulento. São também conhecidas como grandezas características de Kolmogorov, o que a gente encontra na literatura como sendo escalas de Kolmogorov. Eu prefiro falar de grandezas características. Ok, pessoal? Então, revisando, nós temos aqui o comprimento eta, Ni ao cubo sobre epsilon elevado a 1/4. Temos o tempo, a velocidade, a vorticidade e a energia. São grandezas características de Kolmogorov. Tudo bem? Então, nós já temos aí um conjunto de grandezas características. Agora, nós podemos falar das grandes estruturas. As grandes estruturas, como é que são caracterizadas? Nós vamos usar aqui o chamado comprimento integral, que representa a região de injeção de energia, que normalmente é da ordem da geometria do escoamento. Por exemplo, pega um cilindro, escoamento sobre ele, vai formar turbulência atrás do cilindro. As maiores estruturas, mais energizadas, têm um comprimento da ordem do diâmetro do cilindro. Então, o LI, comprimento integral, é da ordem do diâmetro. Você pode avaliar esse LI com base no conhecimento da geometria característica do problema. Esse comprimento L maiúsculo. Eu citei aqui, ó, caso de um cilindro, né? Grandezas integrais. Bom, e novamente, grandezas geométricas. Bom, então, vamos considerar que seja U a velocidade de transporte das estruturas integrais. Com essas duas grandezas, ou seja, LI e U, nós vamos definir as demais. Quem vai ser o tempo característico integral? LI sobre U, isso é um tempo. Velocidade, U sobre LI. Energia, U quadrado. Então, nós temos LI, U, tempo, vorticidade e energia. São as grandezas características das grandes estruturas turbulionares, ou seja, das estruturas de injeção de energia. Aqui nós temos um exemplo, no desenho aqui de Leonardo da Vinci, uma placa imersa aí num escoamento. Então, este é um comprimento de imersão dessa placa, que tem ordem L. Observem o tamanho da maior estrutura que se formou. L integral. Ah, mas não é igual. Tá, não é igual, mas não é 10 vezes, não é 100 vezes. Ou seja, o LI é da ordem de L. Tá? É uma estimativa que se faz. Olha aqui, ó, as maiores estruturas.
que tem uma grande estrutura, e é maior que o D, mas é da ordem do diâmetro. Então, são duas figuras para mostrar como é que a gente estima o LI, tá? o comprimento integral. Bom, então, essas grandezas são relativas às estruturas turbulionares ditas as mais energizadas. Elas são também aquelas nas quais se injeta energia no espectro. Não são forçosamente as maiores estruturas turbulionares presentes no escoamento. Este fato está ilustrado na figura 5.19, que a gente mostrou, onde se pode visualizar que as maiores estruturas turbulionares estão no interior da cavidade, aquela figura da cavidade que a gente mostrou. Mas as estruturas receptoras de energia são as estruturas de Kelvin-Helmholtz, e não aquelas que estão no interior da cavidade. Bom, então, a gente pode estimar quem é o LI, né, com base nesta teoria de que as estruturas são as mais energizadas. Ok, pessoal. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar aqui a potência de transformação viscosa, a epsilon, e para escoamentos turbulentos completamente desenvolvidos e em equilíbrio, para fazer hipóteses, né, do equilíbrio, mediante a qual a potência epsilon é igual à potência de injeção de energia cinética nas grandes estruturas. As grandes estruturas. Assim, a potência específica de transformação viscosa pode ser expressa como uma função independente da viscosidade. Ou seja, o epsilon é U quadrado sobre T. U é a velocidade das estruturas receptoras de energia, tempo também. E sabendo que o tempo é U sobre L, então o epsilon será da ordem de U ao cubo sobre LI. Então, observe que a gente conseguiu aqui definir o epsilon para turbulência em equilíbrio, né? A transformação igual à injeção. Então, com essa equação, a gente modela a transformação viscosa a partir de parâmetros relativos às grandes estruturas da turbulência, sem a participação da viscosidade. Ou seja, nós vamos pegar essa informação que caracteriza a transformação viscosa e vamos escrever com as informações que caracterizam a injeção. Por que é possível fazer isso? Devido ao equilíbrio. Toda energia injetada é igual à energia transformada. Então, isso que nós estamos fazendo a partir de agora é válido para a turbulência completamente desenvolvida e em equilíbrio. Bom, então, com isso, a gente pode agora trabalhar com a relação entre as grandezas características da turbulência, ou seja, grandezas de Kolmogorov e as grandezas integrais. Essa análise aqui ela é mais demorada, aí nós vamos dar continuidade na próxima semana, porque hoje já falamos de bastante coisa que vocês precisam dar uma lida para sedimentar aí essas informações. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, por favor, fiquem à vontade, porque nós vamos parar por aqui hoje. Professor, não é exatamente uma dúvida, tenho uma curiosidade. Eu achei bem interessante aquelas curvas que o senhor mostrou uns 2 slides atrás, 3 slides, das sobreposições das curvas experimentais, né? Comprovando experimentalmente a teoria de Kolmogorov, o expoente. E aí eu fiquei com a curiosidade de saber se também foi comprovado experimentalmente as escalas de Kolmogorov. Né? O valor mínimo das escalas também os experimentos eles comprovam a equação das escalas de Kolmogorov. Tá. Sim, você, com base nesses experimentos, você consegue determinar quais são as grandezas características de Kolmogorov.
E você compara isso com o experimento. Então, você checa não só a lei, menos 5/3, mas também as grandezas características de Kolmogorov. Tá? Dá para comparar sim. Você pega a teoria e compara com que esse aqui é obtido medindo, né? Medindo. Não tem aqui uma teoria nos gráficos, isso aqui é resultado de medidas. Ou até de simulação numérica direta, alguma coisa do tipo. Aqui, se bem que aqui eu acredito que são só medidas. E aí você pode comparar sim, com os resultados da teoria, né? Porque com a teoria você avalia quais são as grandezas características de Kolmogorov, de comprimento, tempo, velocidade, energia, vorticidade, todas elas, né? Você tem através da teoria. Função do epsilon. Mas aí a gente teria que estimar qual é o epsilon, teoricamente, para comparar com as grandezas obtidas através do experimento. Tá? Aí você pode fazer a checagem da teoria frente aos dados experimentais. Ok? Ok, obrigado. Professor, só mais uma pequena curiosidade. Existe alguma explicação para essa descontinuidade no próximo à escala de Kolmogorov, né, nessas curvas experimentais? Deixa eu ver aqui. Acho que se tirar o vermelho de cima fica mais fácil de ver. O que parece ser uma descontinuidade. Aqui? Isso. Eu acredito que é questão de você dispor realmente, né, de instrumentos que tenham sensibilidade para fazer as medidas até altos números de onda. Né? Como aqui, veja bem que aqui está tudo colapsado, tá? Mas se a gente descompactar isso, você vai ver que tem uma curva que está aqui, tem a outra curva que está aqui, ó. Tá? Elas foram colapsadas. Então, para essa curva, você consegue fazer medidas, porque o número de onda de Kolmogorov é pequeno. Mas para essa aqui, você faz menos medida, tá vendo? Você não consegue ir até lá. Por quê? Eu suponho, né, que é a questão de sensibilidade dos instrumentos de medida. Você precisaria ter instrumentos, né, que medissem números de onda mais elevados. Que aqui é uma visão que às vezes nos engana, pensando que todos os experimentos são iguais. Não, eles foram colapsados através da normalização, né, da energia e do próprio número de onda, com base no comprimento característico de Kolmogorov. Ok, Dado? Então, pode ser isso, tá? Questão de sensibilidade dos instrumentos de medida. Né? E lembrar que aí o gráfico, todas as curvas foram colapsadas em uma só. Mas se você voltar aos dados iniciais, elas são distintas. Então, elas representam diferentes bandas de comprimento de onda. Ok? Interessante. Obrigado, professor. Nada. Pessoal, mais alguma coisa? Então, nós vamos encerrar por hoje.